Boa tarde a todos. Que tenhamos hoje um encontro muito bom, muito intenso, muito amoroso, com muito aprendizado. Agradecendo ao Pai e à espiritualidade por estar conosco, nos conectando desde o início com esses irmãos mentores maiores, para que possamos abrir nossos corações e nossas mentes, para que o nosso trabalho seja irradiado de luz. E para iniciar os trabalhos, a Rosa Lui fará a prece inicial, seguida da Cristiane, que fará a leitura do livro Palavras de Vida Eterna. Sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde, amigos. Antes da prece, eu queria só ler rapidinho uma, uma, uma mensagem de Chico Xavier do livro Meditações Diárias. Fala assim: imunização espiritual. Se te decides efetivamente a imunizar o seu coração contra as influências do mal, é necessário que te convenças que todo minuto é chamamento de Deus, a nossa melhoria e renovação. Que toda pessoa se reveste de importância particular em nosso caminho. Que o melhor processo de receber auxílio é auxiliar em favor de alguém. Que a paciência é o principal ingrediente na solução de qualquer problema. Que sem amor não há base firme nas construções espirituais. Que o tempo gasto em queixa é furtado ao trabalho. Que desprezar a simpatia dos outros em nossa tarefa é o mesmo que pretender semear um campo sem cogitar de lavrá-lo. Que não existem pessoas perversas, e sim criaturas doentes, a nos requisitarem amparo e compaixão. Que o ressentimento é sempre foco de enfermidade e desequilíbrio. Que ninguém sabe sem aprender e ninguém aprende sem estudar. E que, em suma, não basta pedir aos céus, através da oração, para que baixem na terra, mas também cooperar através do serviço ao próximo, para que a terra se eleve igualmente aos céus. Então, só queria agradecer, compartilhar essa mensagem, que ela nos inspire, que ela nos eleve, que nos conecte, que a nossa terra chegue até o céu, que torne mais possível a gente escutar as mensagens de Deus, dos nossos mentores, que possa ecoar na nossa mente, no nosso coração, não somente hoje, mas sempre que precisarmos, sempre que conectarmos a Ele. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos nós, agora e hoje e sempre. Assim seja. Rogar. Não se faça a minha vontade, mas a tua, Jesus. Lucas, capítulo 22, versículo 42. É comum a alteração de votos que formulamos, de planos que fazemos. Para os propósitos que se nos elogiam na alma por anseios aflitivos no sentimento, caem após ser realizados nos domínios do trivial, dando lugar a novos anseios. Petições que endereçamos à vida maior. Em muitas ocasiões, quando atendidas, já nos encontram modificados por súplicas diferentes. O que ontem era importante para nós costuma descer para as linhas da vulgaridade, e o que desprezávamos antigamente, não poucas vezes, passa a condição de essencial. Forçoso, desse modo, rogar com prudência as concessões da vida. Poderes superiores velam por nossas necessidades, facultando-nos aquilo que nos é efetivamente proveitoso. Em circunstâncias diversas, acontecimentos que nos parecem males são bens que não chegamos a atender de pronto, e basta analisar as ocorrências da vida para percebermos que muitas dasquelas que se nos afiguram bens resultam em males que nos deslapidam,
a consciência e golpeiam o coração. Todos possuímos amigos admiráveis e se comovem à frente de nossas rogativas, empenhando influências e recursos por satisfazer-nos, prejudicando-se, frequentemente, em nome do amor, por nossa causa, de vez que nem sempre estamos habilitados a receber o que desejamos, no que se refere a conforto e vantagem. Aprendamos, assim, a trabalhar esperando pelos desígnios da justiça divina sobre os nossos impulsos. Importante lembrar que o próprio Cristo, na fidelidade a Deus, foi constrangido também a dizer: Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua. É interessante, né? Essa mensagem. Fico aqui pensando quantas vezes nós queremos, né, que tudo aconteça do nosso jeito, de acordo com as nossas necessidades momentâneas. A gente pede cada coisa, né, cada coisa tão pequena, né, e que depois, quando mais maduros, temos até vergonha daquilo que fizemos, né? E se a gente parar para pensar direitinho, gente, tem algumas coisas que não fazem o menor sentido, né? De pedir, de implorarmos que sejam atendidas as nossas vontades mesmo no sentido pequeno da palavra, né? Como crianças, e nós somos crianças. Quem somos nós para saber se o que nós estamos pedindo é de fato aquilo que nós precisamos? Às vezes uma aflição hoje, aos nossos olhos, na verdade, nada mais é do que uma lição que precisamos passar. E a gente fica pedindo para se livrar daquilo, né? Então, é importante parar, refletir, antes de fazer qualquer pedido de fato, né? E para que pedir, né? Nós já estamos sendo atendidos o tempo inteiro pelo nosso plano espiritual. Perder essa mania de ficar solicitando, rogando por coisas tão pequenas e que são passageiras, como mesmo diz o texto. O que hoje é um apuro, né, uma aflição, amanhã a gente... É comum percebermos amanhã que era, na verdade, aquilo que a gente tinha que passar. Enfim, vou passar a palavra e eu compreendi isso do texto. Obrigada, Cris. O texto sempre trazendo para nós uma intensidade de reflexão, né? Porque a gente, na nossa pequenez em relação ao nosso sermos todos aprendizes, a gente ainda pede muito de uma forma equivocada, né? A gente barganha com Deus, barganha com Jesus, barganha com Maria, né? Eu falei, como é que eu vou barganhar com o dono de tudo, né? É o Pai maior que criou todas as coisas, e de repente eu vou lá fazer uma promessa, fazer isso ou aquilo, tentando ter um proveito, uma vantagem, né? Isso é uma forma muito pequena de enxergar o nosso Pai, né? Como a gente pode oferecer alguma coisa a Ele que não seja o nosso coração, a nossa mudança interior, a nossa corrigenda interna, porque na realidade é isso que Ele espera de cada um de nós. Ele não quer nenhuma barganha que não seja essa de aprimoramento de cada um de nós. E quando a gente pede pelo supérfluo, achando que aquilo vai ser a nossa grande alegria, às vezes esse supérfluo vai ser a nossa grande tristeza, né? E aquela grande tristeza que adentra a nossa porta, nos
devastando, às vezes vai ser a nossa grande alegria, a nossa vitória espiritual, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente solicita ao Pai, né? Lembrando quem é o Pai, né? Que a gente não pode considerá-lo ou colocá-lo no mesmo patamar que nós estamos. Como se estivesse barganhando com o nosso filho, com o marido, com a esposa, com a mãe, com o pai, né? Então, a gente tem que ter essa ciência de que a gente não pode ir por esse caminho, pedir, né? Pedir o tempo todo por coisas que, no fundo, cada um de nós sabe que, às vezes, a gente nem merece aquilo que a gente está pedindo, né? Mas a gente encontra argumentos para nos convencer, e o pior ainda, querendo convencer a Deus, né? Olha nós como nós somos, né, gente? Mas isso mostra o quanto nós somos aprendizes ainda, quanto a gente tem que avançar, né, nessa consciência de quem é Deus e que é Deus, né? Quem foi nosso irmão maior? Quem é nosso irmão maior, né? Para a gente compreender o quanto nós temos a caminhar ainda, para a gente não incorrer nessa sendo pidona, né? Nas filas das pidonas, né? De pedir coisas, às vezes, que não nos cabe. E ninguém mais no mundo sabe o que é melhor para nós, além dele, né? Eu sempre falo que nós, ao pedir, é você ter humildade, às vezes. Outras vezes, o pedir é você querer essa barganha de tirar vantagem, né? Mas eu vejo um funil que representa muito isso. Eu falo que aquela parte fininha do funil é a nossa visão. Você vê só um ponto. Você quer porque quer aquilo e olha com aquele ponto. O lado contrário do funil, quando ele se abre assim, é a visão do Pai, que é grandiosa, né? Então, ele está vendo muito mais que o que a gente vê, claro, né? E ele sabe o que é o melhor para nós, né? E nem sempre ele vai nos alisar a cabeça. Ele nos dar aquilo que a gente necessita, ou aquilo que nós mesmos tecemos para nós, né? Porque nós todos sabemos que nós temos uma responsabilidade diante de todas as escolhas que a gente faz. E quando a gente faz uma escolha, a gente tem que saber a consequência dela. Ou a gente resolve nesta vida atual, ou a gente vai ter que vir outras vezes para poder tentar arrumar os pontinhos aí, os laços, né? Desatar os nós. Então, eu acho que a gente tem que rogar, sim, ao Pai Maior a sustentação, para que a gente possa passar pelos nossos desafios de uma forma inteira, compreendendo, confiando, tendo a entrega, tendo a resiliência, né? E confiando que está tudo certo, que tudo vai depender da minha dedicação naquele momento, da sustentação que eu rogo humildemente para ele, para que eu possa avançar. E como diz o Chico, tudo passa. Nenhuma alegria terrena vai ser para sempre, nenhuma tristeza terrena vai ser para sempre. Então, que roguemos sim ao Pai sustentação, para que a gente possa dar conta da nossa responsabilidade, de tudo que nós geramos para nós mesmos e para os outros também, né? Passo a palavra. Okay? O Raça quer falar. Essa passagem, se me recordo corretamente no Evangelho, Jesus fala, Abba, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas faça-se a sua vontade e não a minha. Sempre tocou-me profundamente essa oração de Jesus, essa humildade e essa intimidade com o Pai, né? Papai, Abba. É tocante isso, que no momento mais difícil da vida dele, ele se dirige com esse carinho, com esse amor, com esse afeto tão intenso, né? E, ao mesmo tempo, a submissão de filho que sabe que o pai sabe melhor, que o pai não vai permitir que aconteça o que se sucedeu porque o deseja mal, mas pelo contrário, porque foi um projeto conjunto entre o pai e o filho, e isso também serve para mim.
Eu estava me recordando aqui da lição do domingo passado, que eu não pude participar por limitações, mas em que justamente vocês debatiam e refletiam sobre essa questão do porquê quem está aqui está aqui. Nós que estamos nesse planeta maravilhoso, mas que traz tanto fardo consigo em muitos momentos da nossa vida. A experiência da limitação, a experiência do peso da cruz. E, às vezes, a gente se esquece, né, que a gente está aqui para repetir aquelas matérias, as disciplinas que a gente reprovou em outro curso, em outro momento. Mas também, ao pensarmos e vermos esse carinho, esse afeto, esse amor com que Jesus se dirige ao Pai, que a gente poder se colocar diante de Deus com esse mesmo amor, com esse mesmo afeto, e pensar que nós também colocamos os nossos filhos na escola primeiro. Roberto e Joana, vocês também fizeram medicina primeiro, antes de vocês assumirem os cargos de vocês no hospital. Assim como qualquer um de nós não começou a vida profissional fazendo os serviços de peritos, de técnicos, de executivos. A gente primeiro foi estudar, foi aprender. Então, esse Pai amoroso e carinhoso, ele também nos coloca nesse planeta, penso eu, creio eu, e eu vivencio isso em mim, para nos preparar para os serviços, as missões futuras que ele quer, seja nessa encarnação aqui, seja na próxima. Às vezes estamos aqui passando por lições, desafios, para missões que ainda não vamos executar agora, mas lições que precisamos aprender para aquilo que ele nos quer um dia, para onde ele um dia pode nos precisar. E essa humilde aceitação da cruz da parte de Jesus, essa submissão livre e espontânea, ela inspirou um santo chamado Santo Inácio de Loyola, na Igreja Católica, e vizinho da Maria Carmen, né? Íñigo de Loyola, na Espanha, da cidade de Loyola, e a oração dele é muito profunda para mim nesse sentido. Ela diz: tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade, toda a minha memória, toda a minha inteligência e toda a minha vontade. Dai-me o vosso amor e a vossa graça. Isso me basta. Nada mais quero pedir. Era isto. Obrigada, Raz. Muito, muito lindo. Profundo, né? Mexe com a gente. Deixa eu ver se tem mais alguém que queira fazer algum comentário. Temos alguns minutinhos ainda aí pela frente. Elzinha quer falar alguma coisa? Mari? Pois não, dona Carmen, guardar. Não, não foi, não sou eu, não é. Bom, deixa eu então comentar. O parágrafo que fala: o que ontem era importante para nós costuma descer para as linhas da vulgaridade, e o que expressávamos antigamente não poucas vezes passa a condição de essencial. Isso me fez lembrar uma fala de alguém em algum momento que comentava assim, que o que as pessoas que estão nos últimos momentos de vida pediam. Então, o pessoal falava um monte de situações, mas o palestrante falava assim, o que eles pediam era tempo. Eles pediam tempo para se reconciliar, tempo para pedir perdão, tempo para fazer coisas que, às vezes, simplesmente eles deixavam de fazer por outros motivos, até simplesmente dar um abraço no familiar, num amigo, numa outra pessoa que a situação da vida afastou. Então, temos que ter essa noção, sabe? Aproveitar o que nós já temos, o nosso tempo, e fazer as coisas sem a gente se arrepender, para que depois a gente não precise pedir algo que poderíamos ter feito antes, né?
rogar sempre, pedir perdão sempre, abraçar sem dúvida sempre, mesmo que seja à distância ou online, esses abraços que a gente recebe dos amigos, de quem não conhecemos tão bem, também é muito importante. Ficou para mim essa frase e eu queria compartilhar isso com vocês. Passa a Obrigada. palavra. Obrigada, Imadá. E, ao mesmo tempo, esse trecho que você leu aí me veio na mente agora, Imadá. A hora que o pedido vira supérfluo, significa que você avançou, né? Que você evoluiu um pouquinho. Você descobre-se em outra situação. Por isso que é contínuo, como Dona Carmen sempre fala. Ninguém retrocede, sempre avança. E quando um pedido cai na vulgaridade, significa que você aprendeu, você avançou um pouquinho. É muito lindo esse texto, muito lindo. Dona Carmen, a senhora levantou a mãozinha? Ela levantou, sim. É a Regina que vai falar, não sou eu. Fala, Rê. Fala, Tudo poderosa. bom? Ela quer que eu fale. Realmente a gente ainda está nessa condição de pedinte, eu acho, sabe? Embora pareça que não, mas a gente ainda roga ajuda, a gente ainda pede. Eu acho que é natural, é humano até, nessa condição e nessa evolução que a gente se encontra, né? Eu não me acho ainda numa condição de dizer, eu não vou rogar nada, eu não vou pedir nada. Sim, eu peço. É óbvio que a gente tem hoje muito mais condição de avaliar o que realmente é importante para nós, né? Para nossa caminhada, para nossa evolução. A gente realmente não vai se apegar em coisas tolas, né? Mas às vezes o que é tolo para mim pode ser mais importante, né? Então cada um sabe muito de si, sabe muito que vai no seu coração, no seu sentimento, na sua caminhada. Eu acho que essa rogativa ela é muito pessoal, né? Cada um de nós tem essa conversa, essa intimidade com Deus, com Jesus, e eu não creio que a gente não possa realmente ter esse encontro e fazer os nossos pedidos, né? Porque muitas vezes a gente cai, a gente enfraquece diante das dificuldades e a gente precisa desse apoio, dessa ajuda, né? Afinal de contas, ele é o nosso Pai, né? Que está sempre ali, de braços abertos, nos esperando, né? Esperando por nós. E ele sabe que a gente ainda vai fraquejar, que a gente ainda vai chorar, que a gente ainda vai pedir, né? Mas que o nosso pedido seja sincero, seja que venha do nosso coração, que seja alguma coisa para nossa evolução e para a evolução também, que a gente não sofre só por nós, a gente sofre também por aqueles que estão à nossa volta, né? A gente não pede só por nós, a gente pede pelas pessoas também que estão numa situação muitas vezes mais difíceis que as nossas, né? A gente roga também por essas pessoas. Então eu acho que essa rogativa ela vai ter sempre. E que bom que tenha, porque isso demonstra que a gente é fraterno, que a gente é humano, que a gente tá preocupado com o outro, né? Mas que a gente entenda que muitas vezes que a gente não seja só esse filho mimado, né? Que entenda que muitas vezes aquilo que a gente pede, né? Como Jesus, que seja feita a vontade de Deus, né? Que seja feita a vontade do Pai, porque realmente o que a gente pede, que a gente a gente não consegue enxergar lá na frente, né? A gente não consegue ver o todo. Então, e a gente tem que pedir sempre vendo se aquilo realmente vai de encontro com o que é necessário para nós, para a nossa evolução e para aqueles que também estão à nossa volta, né? Porque às vezes a gente sofre pelo outro, mas o outro tem que passar também por aquele momento, por aquela dificuldade. É isso. Obrigada, Obrigada, gente. Rê. Bem, eu acho que estamos na hora, né, Dona Carmen? A senhora leu o Livro dos Espíritos, alguém quer... Não, tá Qual aqui, que ó. é? É 200. Podemos ir? 26. Podemos, Dona Carmen.
É da 226 a 233, não 32, viu? É, para finalizar, é a 33. Isso mesmo. 33 é bem pequitiquinha, né? Aí a gente fecha esse capítulo, pode ser? Pode, dona Cá. Então, tá bom. Então, vamos lá. Antes de eu falar de eu ler o Livro dos Espíritos, eu queria falar para o Haas que eu estou a 200 metros da igreja de Santo Inácio de Loyola. Você vê que eu estou em casa, viu, Haas? Tá mesmo, tá mesmo. Ah, tá vendo? Eu digo, a senhora abençoada. Você Pois nem é, precisa escolher, a senhora é escolhida. pois é. Quando eu vim morar na Vila Mariana, isso há muitos anos, né? Há 56 anos. 58. E eu vi a igreja, eu falei, meu Deus, que maravilha, eu estou perto do Inácio. E eu tenho três tios, irmãos da mamãe, que se chamavam Inácio em homenagem a Inácio de Loyola. Então, louvado seja, estou feliz demais. Vamos lá. Pode-se dizer que todos os espíritos não encarnados são errantes? Os que devem reencarnar-se, sim, mas os espíritos puros que chegaram à perfeição não são errantes. Seu estado é definitivo. No tocante às qualidades íntimas, os espíritos pertencem a diferentes ordens ou graus, pelos quais passam sucessivamente à medida que se purificam. No tocante ao estado, podem ser encarnados, que quer dizer ligados a um corpo, errantes ou desligados do corpo material e esperando uma nova encarnação para se melhorarem. Espíritos puros ou perfeitos, e não tendo mais necessidade da encarnação. Gente, daqui a umas 3.000, 4.000 encarnações, cada um de nós seremos um espírito assim que vai bater lá na portinha e ele vai dizer assim: calma, filhota, é muito cedo ainda, vai mais 3.000 encarnações, que aí. Mas a gente vai fazer força para pelo menos mais 2 só, vai, pelo amor de Deus. A 227. De que maneira se instruem os espíritos errantes, pois certamente não o fazem da mesma maneira que nós? Estudam o seu passado e procuram o meio de se elevarem. Vêm, observam o que se passa nos lugares que percorrem. Escutam os discursos dos homens esclarecidos e os conselhos dos espíritos mais elevados que eles, e isso lhes proporciona ideias que não possuíam. Gente, muito legal isso, né? Porque quantas vezes a gente passa ou faz alguma coisa ou vive alguma situação que você fala assim, já vi, já passei por isso. Conheço um bocadinho esse caminho aí. Então, a gente como que faz e seleciona e trabalha um pouco, com um pouquinho mais de facilidade essa situação, porque você já a vivenciou, né? O teu espírito sabe que você já vivenciou essa situação. Então, o teu cérebro pode não ter registrado, lógico, né? Mas o teu espírito, sim. Então, esta nova oportunidade que Deus está te dando para repassar pelos caminhos que você já viveu e de uma forma mais lúcida, mais potente, mais bonita, mais sadia, é que vai fazer com que você aproveite esta encarnação. Porque se nós aproveitarmos a encarnação que nós estamos vivenciando, já é meio caminho andado. Porque se a gente estagnar de novo, como tantas vezes o fizemos, demoraríamos muito mais. Mais de 3.000, talvez 4.000, 5.000. Então, se a gente pode diminuir um pouquinho, né? Vamos fazer força, né? Vamos pelo menos ter boa vontade, né? Os espíritos conservam algumas das paixões humanas? Os espíritos elevados, ao perderem o seu invólucro, deixam as más paixões e só guardam a do bem, mas os espíritos inferiores as conservam.
pois de outra maneira pertenceriam à primeira ordem. É aquilo que a gente sempre fala, né, pessoal? Vamos aproveitar essa grande oportunidade dessa encarnação para melhorarmos, nem que seja só um pouquinho, como Emmanuel fala, que às vezes nós deixamos um vício só, umzinho, numa encarnação longa, aquela encarnação longa, né, que vai se arrastando, e você fala assim, meu Deus, já está tão velhinha, não aprendeu nada, por que será que ela não desencarna, meu Deus, e está lá numa cama e não vai embora? Não pode ir embora. Enquanto ela não tiver essa lucidez e esta oportunidade de poder deixar este viciozinho piquititico, ainda você vai ficar ali grudadinha. Obrigada, Papai Noel. Papai Noel tá chegando aqui. Obrigada, tio. Até o dia de Natal, até o dia 25. É, dia 25 é dia de Papai Noel. Gente, dia 25 não é dia de Papai Noel? Então, o Jorge não acredita. É nascimento de Jesus. É dia de Natal, é nascimento de... Mas cada um tem o Papai Noel que pode. Gente, olha que bonito, né? Se nós conseguirmos um pinguinho, só um viciozinho, não digo um viciozão, né? Que um viciozão já dá mais trabalho para você deixar, que depois você vai ter saudade dele, né? Nossa, pelo amor de Deus. Mas se nós levamos uma encarnação inteira para deixar um desses vícios, vamos aproveitar a nossa encarnação de uma forma mais plena, maravilhosa, né? Para que a gente possa, pelo menos, estar na paz de Jesus quando a gente fechar os olhinhos para sempre, assim, ó. Senão a gente vai ficar com o olho aberto e outro fechado, espiando para ver se ainda ficou muita coisa para trás para a gente resolver, né? Vamos fechar os dois olhinhos assim, bem em paz, né? Porque os espíritos, ao deixar a terra, não abandonam as suas más paixões, desde que venham os seus inconvenientes? Tens neste mundo pessoas que são excessivamente vaidosas. Acredita que ao deixá-lo perderão esse defeito? Após a partida da terra, sobretudo aqueles que tiverem paixões bem vivas, resta uma espécie de atmosfera que os envolve, guardando todas essas coisas más, pois o espírito não está inteiramente desprendido. É apenas por momentos que ele entrevê a verdade, como para mostrar-lhe o bom caminho. É isso que eu falei do olhinho um fechado e outro meio abertinho, né? A gente ainda não consegue ficar em paz, porque a gente só vai ficar em paz quando nós soubermos que fizemos o melhor. Dever cumprido traz paz. Mesmo que a gente seja cobrado por muitas pessoas, mas você saber que você ficou em paz porque cumpriu o seu dever é o maior pagamento dessa encarnação, né? Então, quando a gente vai ficando mais velhinha, a gente vai ficando com mais lucidez, né? É o contrário do que falam, não é? Mas gente velhinha é lúcida, porque sabe muito bem que está chegando no finalzinho da carreira e não aproveitou muito bem essa carreira, né? E aí a gente quer fazer tudo de uma vez só, né? Então, é essa lucidez que te traz a boa vontade de você aproveitar aquele momento que te resta, que você não sabe o quanto é importante, né? Para você, pelo menos, fazer as pazes com alguém, é você pedir perdão a você mesma, é você fazer as pazes com você, com o teu passado. É isso que é lucidez, gente. Olha que coisa linda, né? O espírito progride no estado errante, pode melhorar-se bastante, sempre de acordo com a sua vontade e o seu desejo, mas é na existência corpórea que ele põe em prática as novas ideias adquiridas. Vocês já perceberam que quanto mais tempo a gente fica na Terra, mais ideias você vai tendo novas? Alguém já passou por isso? Claro que não, né? Vocês são jovens. Eu não, porque eu já sou bem velhinha.
Então, quanto mais velhinha, a gente mais lucidez você vai tendo de novas ideias. Nossa, como é que eu não pensei nisso antes? Puxa vida, vai ser tão legal, porque agora eu vou fazer assim, assado, blá, blá, blá. Isso é lucidez, né? E isso te dá força. Os neurônios batem palmas, as sinapses se encapam de novo. Elas criam luzes, elas vão fazer conexão entre elas. Isso é que a gente chama de lucidez, né? Os espíritos errantes são felizes ou infelizes? Mais ou menos, segundo os seus méritos. Sofrem as paixões cujos germes conservaram ou são infelizes, ou são felizes, segundo a sua maior ou menor desmaterialização. No estado errante, o espírito entrevê o que lhe falta para ser mais feliz. É assim que ele busca os meios de o atingir, mas nem sempre lhe é permitido reencarnar-se à vontade, e isso é uma punição. No estado errante, os espíritos podem ir a todos os mundos? Conforme, né? Mais ou menos. Quando o espírito deixou o corpo, ainda não está completamente desligado da matéria e pertence ainda ao mundo em que viveu ou a um mundo do mesmo grau, a menos que durante sua vida tenha se elevado. Este é o objetivo a que deve voltar-se, pois sem isso jamais se aperfeiçoaria. Ele pode, entretanto, ir a alguns mundos superiores, passando por eles como estrangeiro. Nada mais faz do que os entrever, e é isso que lhe dá o desejo de se melhorar, para ser digno da felicidade que nele se desfruta e poder habitá-los. Gente, isso aqui é maravilhoso, né? Uma vez o Marcos fez uma palestra sobre psicologia embrionária. E uma das coisas que ele falou, que eu achei muito interessante, quando o espírito está se preparando para poder reencarnar, ele começa a visitar os lugares, a cidade, o país, seja lá onde for, que ele vai preparar, né? Ele vai ser convidado para preparar aquela reencarnação, tá? Aí ele vê os costumes, né, daquele lugar, ele vê a oportunidade que ele vai ter, né, de conviver com todas aquelas condições que aquele país lhe oferece, enfim. Só que lá pelas tantas da vida, de repente a mãezinha e o paizinho dizem assim: puxa vida, eu acho melhor a gente acabar de pagar o apartamento para depois engravidar. Porque faltam tão poucas prestações, né? Ou se não, uau, o meu sonho era ter uma casa na praia. Quem sabe agora que a gente acabou de pagar o apartamento vai dar para comprar essa casinha. Aí depois a gente engravida. Então, o espírito se frustra, porque ele já estava com esta ideia, né, já formada, de renascer naquele país, naquele estado, seja lá onde for, né? Com aquela família, com aquela situação e tal. Então, muitas vezes, frustrações, a gente faz esse trabalho, né, lá com Maria José, lá em Parelheiros, muitas vezes as frustrações do adulto vêm justamente dessas frustrações do espírito. E a gente muitas vezes não para pensar nisso, né? Então, por isso que muitas vezes, no âmago do ser de cada um de nós, se encontra a verdadeira causa, muitas vezes, de uma situação de depressão que você tem dificuldade de sair dela, ou de alguma doença, seja lá, enfim, cada caso é um caso, né? Então, eu acho lindo. Por isso que o Livro dos Espíritos eu falo que é um livro de educação, né? Educação para viver, para você poder morrer bem. Você precisa viver bem, né? E saber o que você está fazendo. E aqui na 233 ele diz assim: os espíritos já purificados vêm aos mundos inferiores? Vêm frequentemente, a fim de os ajudar a progredir,
Sem isso, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para os orientar. Gente, não é sensacional isso? Eu acho. Tem um trecho no Evangelho que diz, né, que Deus permite que espíritos mais evoluídos encarnem em famílias menos evoluídas, que é justamente para esse mais evoluído ensinar aqueles menos. E esses menos aprenderem com aqueles que sabem um pouco mais, né? E aqueles que sabem um pouco mais dizerem assim: puxa vida, né? Eu já fiz isso. Eu falo muito isso no trabalho de desobsessão. Eu falo, gente, somos nós ontem. Não vamos esquecer disso. Em vez de criticar, a gente tem que compreender, aceitar, amar. Porque alguém nos ajudou ontem quando nós fazíamos esse papel ridículo, né? Mas que era uma ignorância. Então, já que alguém me ajudou e eu estou hoje aqui nesse papel de poder auxiliar de alguma forma, então vamos fazer o melhor para a gente não retroceder, né? Porque o espírito não retrocede, como disse a Joana, né? Ele estaciona ou avança, mas ele não retrocede. Então, vamos usar a nossa plasticidade cerebral para a gente poder crescer cada vez mais, aproveitar essa encarnação maravilhosa e saber que nós podemos. E podemos ser melhores, muito melhores, para a gente preparar. Gente, vamos preparar a nossa partida, porque é muito mais fácil partir do que chegar. Chegar é uma trabalheira danada. Ixi, é uma trabalheira danada. E partir é mais fácil, a gente se liberta, né? Então, vamos aprender com essa lição de hoje que realmente a gente pode ser mais inteligente do que imaginamos ser e usar estas ferramentas que Deus nos oferece para sermos espíritos melhores rapidinho, ainda hoje. Muita paz para todos e muito obrigada, viu, gente? Eu adoro falar do Livro dos Espíritos. Muito obrigada. Para a semana que vem, a gente pode fazer, Joana, da 234 a 236, pode ser? Pode, já está registrado aqui. Ai, é tão pouco, né, Joana? Ah, não. Vamos fazer mais um bocadinho, vai. Ó, 234. Ó, é curtinho tudo, só tem a 236E, que é mais longa. Vamos fazer tudo? Vamos, gente. Até Vamos, qual? vai, vamos, vai. Que tal? Ó, Eu acho melhor fazer mesmo tudo. Eu também acho. Depois nós passamos para as percepções, né? É por isso. Porque eu acho essa parte da... Nossa, isso aqui é maravilhoso. Mundos transitórios. Nossa Senhora, vamos lá, gente. Vamos fazer 234 até a 236E. Isso porque não tem F, G, H, I, J, K, L, Tá M. certo, isso mesmo, passamos todas. Tá Aí, certo. semana que vem, entramos na 237, na outra semana. Isso, gatinha, isso. Uhul! Obrigada, Dorinha. Certinho. Ô, Dorinha, é só por conta da tua maionese, tá? Ah, é? Gostaram? Que delícia, que bom. Fico feliz. Muito obrigada. Fala, Raça. Carmen, aproveitando a sua sabedoria, Meu Deus. Não, por favor. De coração, de verdade. Tá bom. O espírito, enquanto errante, lhe é permitido trabalhar na seara dos encarnados nesse período, de alguma forma, como, por exemplo, seja num trabalho de assistência, seja num trabalho de um centro, seja através de uma família da luz, etc. Sempre. E em que nível se daria? No nível que lhe é compatível.
Ele vai aprender, sim, ele vai estudar, ele vai ajudar, é uma forma de evoluir. Você evolui também no plano espiritual. E mais ainda, né, quando você tem essa boa vontade de já preparar a sua própria encarnação. Olha que fantástico! Né? Eu já vou estudar, eu já vou conhecer a família que provavelmente eu vou pertencer, eu já vou me preparando para, pelo menos, ter uma grande oportunidade de não dar um salto quântico, né? Seria impossível, mas pelo menos melhorar bem a minha encarnação próxima. Então, sim, pode sim, sem dúvida alguma, participar de um evangelho no lar, na casa dessa. Ai, gente, que coisa linda! Na casa da própria família que ele provavelmente vai reencarnar, ele já pode ficar participando do evangelho no lar. Missionários da Luz fala isso. Na reencarnação de Sigismundo, ele participa do evangelho no lar, na casa da Adelina e do Concordo, marido. é verdade mesmo. Que bom, que Olha que lindo. coisa mais linda! Pode sim, e trabalha e faz. Nossa, para um espírito lúcido, todas as oportunidades de trabalho são benditas. Sempre. Porque é uma oportunidade que ele tem de evolução. Fico muito Mesmo que. feliz que a Eu gente vai também, poder continuar a trabalhar. claro, eu também. Eu vou continuar na Copa, viu, Haas? Quando você vê lá ó, um espírito meio desengonçado lá com a bandejinha na mão, é a carne, tá bom? Só com as E outro picando gostosuras, viu? batata. E outro Só com picando batata e legumes, adora. Pronto. Fazendo bolo, fazendo batata, legumes e tudo, adora. Pronto, vamos trabalhar juntas na Copa. É, na Copa. Obrigado, Carmen. Um beijo para vocês, obrigada. Bom, então para a próxima é 234. Desculpa, eu esqueci. Podemos dar continuidade, Joana? podemos, sim. Vamos lá, Então, Elza. tá bom. Então, vamos serenando os nossos corações, os nossos pensamentos, agradecendo pela tarde de tantos aprendizados. E vamos mentalizar, antes, né, de mentalizar a Joana, vamos pensar nessas duas frases que a Carmen falou agora há pouco. Vamos aproveitar a nossa plasticidade cerebral para crescer. E a outra frase, não criticar e sim compreender. Que os nossos amigos nos fortaleçam para que a gente se lembre, né, desses estudos, desses aprendizados, que a gente consiga colocar em prática. E assim, vamos mentalizando a Joana, os nossos amigos lindos da espiritualidade, preparando para a prece final e também nos preparando para a segunda parte do nosso florescer. Graças a Deus, graças a Jesus. Boa tarde, irmãos. Sempre alegria estar aqui com vocês, ouvindo, participando do estudo. Jesus amado, como é bom estar com pessoas, com irmãos, que comungam do Evangelho, trazendo a palavra do Pai. É uma alegria imensa, enorme, a gente estudar junto, todos unidos, encarnados e desencarnados. A lição de hoje, rogar. Nós rogamos o tempo inteiro, Pai, que nos guie, que nos dê a oportunidade para o nosso crescimento e a nossa evolução. Muitas vezes, irmãos, a gente desperdiça o tempo nas coisas muito supérfluas. Mas, como disse a irmã, faz parte da vida humana. Mas o importante é avançar, é descobrir essa consciência dentro de cada um de nós. E irmos, aos poucos, nos controlando, nos vigiando e fazendo essa vigilância interna.
dentro de nós e termos a consciência plena de que nossa vida é eterna e temos muitas existências para este burilamento espiritual. Mas todos, quando se unem, em nome do Criador, em nome de Jesus, é muita luz que se aglomera, abrindo os corações, fazendo o amor ali entrar, trazendo para nós um estado de bem-estar, de uma consciência plena da nossa responsabilidade, que não é outra além de amar. Aprender a ter isso dentro de nós, este sentimento, rogando sim ao Pai, que Ele nos ame, nos ampare, nos dê sustentação em nossa caminhada, mas que saibamos aproveitar cada minuto da nossa encarnação terrena, nesta escola, universidade, para que possamos, juntos e fraternalmente, avançar neste crescimento espiritual que exige a disciplina e um trabalho contínuo. É muito, muito, com muito contentamento que esses domingos, em nosso encontro, eu me desmancho na alegria de ver irmãos com esse sentimento fraterno desenvolvido e se ampliando, quando se unem em favor da humanidade, do planeta. É uma profunda alegria. É um tempo abençoado, iluminado. Vigiem sempre seus pensamentos. Busque a sintonia com o alto. Neste momento estão todos com o poder do Pai. E com esse sentimento, abraça este planeta maravilhosamente coordenado pelo Cristo, nos oportunizando este aprendizado. Vibremos luz, irmão. Vibremos amor, união, paz para toda a humanidade. Que todo o planeta receba essas vibrações. Um abraço apertado de gratidão pela oportunidade de estar. Que é o planeta Terra sinta a nossa vibração de amor e de toda gratidão ao Criador por aqui estarmos. E rogamos, Senhor, a misericórdia que toque os corações para que degustem desses momentos de luz. Maria Santíssima que esteve e nos envolve com seu manto de tanta luz e amor, nos amparando, nos enchendo de uma alegria e do aconchego de Mãe Maior. Gratidão, Pai misericordioso,
Gratidão, Jesus, por nos trazer a palavra. Gratidão, Maria, por nos abraçar como mãe e nos envolver neste momento de Deus. Irmãos, eu agradeço pelo carinho, pelo precioso tempo que vocês estão usando para o bem e para o bem. Que Jesus, em sua infinita bondade, Maria, em seu infinito amor, dê sustentação a cada um de vocês. E que nesse momento, todos aqueles que vêm na sua mente sejam envolvidos nessa luz. Irmãos, pais, mães, amigos, clientes, pacientes, que eles degustem dessa luz, que emana do Pai, mas que emana de você, que doa. Com este sentimento, eu agradeço pela sua disciplina, pela sua presença, pela sua vigilância, pelo seu compromisso de lutar pelo bem, pela vida e pelo amor. Que todos vocês tenham um ótimo final de domingo. Agradecemos todos que aqui estiveram, que estão. E que possamos todos estar novamente num próximo encontro. Que assim seja a vontade do Pai. Tenham todos uma boa noite. Que possamos, então, agradecer a presença de vocês no encontro. Agradecer aos mentores, a Jesus, a Maria, por essa oportunidade que nós temos de estar juntos. E antes de prosseguir no segundo parte dos trabalhos, hoje nós não teremos a presença do Vanderlei e faremos assistência fraterna com a nossa vibração. Faremos a leitura dos nossos irmãos que serão assistidos e nesse momento nós vamos vibrar luz e paz para cada um deles e finalizando com a Ave Maria e o Pai Nosso. E obrigada a todos vocês. Gente, uma boa noite.